Essa é a segunda parte então da resolução desse exemplo do Stewart para calcular a integral de superfície. A superfície está descrita a partir de outras três superfícies, S1, S2 e S3, e nós já encontramos no vídeo anterior parametrização de cada uma delas. Então o que a gente precisa agora é encontrar essa superfície infinitesimal ds para cada uma delas, que é o que a gente quer colocar na integral. A gente precisa para isso vetores tangente, então a gente deriva essa parametrização, cada uma delas em relação às suas duas variáveis, calcula o produto vetorial delas, e o módulo desse produto vetorial equivale a essa área preta aqui do paralelogramo, que no limite é igual a essa área dessa superfície infinitesimal ds. É isso que nós vamos fazer agora. Começamos então pela superfície S1, que é azul. Então a minha parametrização, que depende de θ e z, ou z e θ, tanto faz, tem componentes cosseno de θ para x, seno de θ para y e z para z. Então o que nós queremos é calcular o produto vetorial rθ de rθ e r derivado em relação a z. Tanto faz a ordem, poderia ser rz derivado em relação a θ, nós queremos o módulo, né? Também vai fazer diferença. Mas não faria de qualquer maneira. Faria no resultado do produto vetorial, mas não no resultado da integral. E jk, porque a gente vai calcular o módulo. Então, derivada do r em relação a θ, derivada do cosseno de θ, menos seno de θ, derivada do seno de θ, cosseno de θ, derivada de z em relação a θ, zero. Derivada tanto do cosseno de θ quanto do seno de θ em relação a z, são zero. Derivada de z em relação a z é 1. Então, as componentes desse vetor aqui, em i, j e k, são esses determinantes aqui. Então, em i, esse determinante cosseno de θ vezes 1 menos 0. Então, é cosseno de θ. Em j, esse determinante com o sinal trocado, então, menos seno de θ vezes 1 menos 0. Então, menos seno de θ fica mais seno de θ. Simplesmente resolvendo o determinante, pode fazer da maneira que você está mais acostumado. E se não estiver acostumado, precisa estudar aí, porque é importante saber resolver. E aqui é zero, em k é zero. Seno vezes zero, cosseno vezes zero, dá zero. Então, o módulo desse produto vetorial com a ligação aqui, é dado pela soma das componentes, dos quadrados das componentes, então cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado, mais zero ao quadrado, tudo dentro da raiz. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre 1, por Pitágoras, né? Olha aqui o triângulo. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre 1. Então isso aqui é a raiz de 1, que é 1. Então nós temos o primeiro ds e, portanto, a primeira integral. A integral em S1 de z e z, nessa nossa parametrização é o próprio z, ds é 1, e o du dv, aqui é dθ dz ou dz dθ, deixa eu ver se faz diferença. Faz diferença porque o z, eu tenho que fazer o z primeiro, porque nos intervalos de integração de z eu tenho θ aqui, então o z vai de 0 a 1 mais cosseno. Mais cosseno de θ é da curva do topo, então 0 é da superfície da base e 1 mais cosseno é da superfície do topo, só que o cosseno está no lugar de x. E o θ de 0 a 2π. Então essa é uma das integrais que a gente tem que resolver. A outra integral, com a outra parametrização, já vou escrever ela aqui, com S2, eu já vou me poupar um trabalho, já que a integral é de
z ds e o meu z da parametrização é 0, eu não preciso nem fazer essa parametrização, nem calcular o ds, eu poderia fazer, né? Mas para essa função, que é a integral pedida aqui, que é integral de z ds, nessa parametrização aqui, ou seja, na base da superfície o z é 0, então essa integral vai ser 0. E por último, a terceira integral que a gente vai ter que fazer, essa sim eu vou ter que fazer, calcular o ds. E aqui tem dois caminhos, você pode escolher. Se você usar essa parametrização do x igual a x, y igual a y e z igual a 1 mais x, os meus limites de x e y têm que partir do limite dessa circunferência, que é desse disco aqui. Então, nesse disco, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1. No limite do disco, na parte de fora, ele é 1. Então, o meu y ele é a raiz positiva e negativa, mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Eu isolei esse y aqui, ó. Então, na parte de baixo é a raiz negativa de 1 menos x quadrado. Na parte de cima é a raiz positiva. Esses seriam os limites de x. Então, isso seria difícil para resolver. Por outro lado, se eu escolher essa parametrização aqui, calcular o meu produto vetorial, que é o que a gente precisa para determinar o ds, fica um pouco mais complicado. Não fica difícil, mas fica um pouco mais complicado, porque eu tenho r, cosseno θ, tem que derivar em relação a r, depois em relação a cosseno, calcular esse produto vetorial e esse módulo. Dá para fazer. Eu vou escolher o caminho mais fácil, mais curto na verdade, que é parametrizar r com x e y, em que x é x, y é y e z é simplesmente 1 mais x. Porque daí o produto vetorial fica fácil de calcular. Os limites de x e y ficam difíceis, mas daí isso eu me viro depois. Eu tenho uma estratégia para resolver depois. Você pode tentar pelos dois métodos para ver como vai dar igual. Tá? Então, calculamos agora o produto vetorial Rx com Ry. De novo, calcular esse determinante aqui, que vai ser mais simples. A derivada do R em relação a x, derivada de x em relação a x é 1, de y é 0, e de 1 mais x, que é o z, que depende de x, é 1. Derivada de 1 mais x é 1. Em relação a y, derivada de x é 0, derivada de y é 1, derivada de z, que é 1 mais x, é 0. Z não depende de y. Resolvendo esse determinante aqui, então, 0 vezes 0 menos 1, menos 1 em i. Agora, aqui, 1 vezes 0 menos 0 vezes 1, 0, não importa o final. E em k, 1 vezes 1, 1 menos 0, 0, 1. Então é menos 1, 0 e 1. Esse vetor aqui, ó, produto vetorial, faz sentido que seja aqui, né? Mas vamos ignorar esse desenho. Deixa eu tirar ele dali. Calcular o módulo desse produto vetorial, então. O módulo desse vetor perpendicular Rx com Ry. Componentes ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, tudo dentro da raiz de 2. Então, construindo essa terceira integral, por esse caminho que eu fiz, eu não vou nem me arriscar a colocar os intervalos de integração, porque eu vou ficar com medo de calcular a integral, por enquanto. Mas eu vou colocar já o meu z, que equivale a 1 mais x, que é a integral de z ds, né? Só que no lugar de z eu coloco 1 mais x. E coloco o meu ds, que é raiz de 2, dx dy ou dy dx. E agora falta resolver essas três integrais, eu vou fazer isso no próximo, mas o que eu vou comentar aqui, ó, é que se eu tivesse feito pelo outro caminho, eu ia chegar numa integral aparentemente mais complicada, mas eu já ia ter os limites de integração. Para resolver esse problema e não usar esses limites com raízes, 1 menos x², raiz negativa e positiva, que eu poderia fazer, a minha estratégia vai ser usar coordenadas polares. Então eu vou resolver esse problema
com coordenadas polares. Em coordenadas polares, eu tenho a mesma coisa que a gente já discutiu ali, né? O x meu r cosseno θ. Posso mapear qualquer x e qualquer y com r cosseno e r seno. Então tá aqui, ó, se precisar você pode revisar as coordenadas polares, x e y. Qualquer ponto aqui está a uma distância r e um ângulo θ. Então por um triângulo, relação de senos e cossenos, eu consigo determinar o x e o y, isolar o x e o y a partir do r e do θ. Calculando, por exemplo, aqui cosseno de θ é x sobre r. E isolando. E do mesmo jeito que em coordenadas retangulares dx, dy, o meu dx, dy é um elemento de área retangular infinitesimal. Em coordenadas polares, é alguma coisa assim, né? Esse é o meu dA. Então, esse aqui é um elemento, um pedaço do raio, meu dr. E esse aqui é um pedaço do arco. E o arco depende do raio e do ângulo, o ângulo infinitesimal aqui. Então, meu dx, dy, em coordenadas polares, ou meu dA, é igual a r dr dθ. Então, essa é a minha terceira integral, que eu vou resolver no próximo, mas eu já vou deixar aqui. Daí sim, o r vai de 0 a 1 e o θ de 0 a 2π. Eu tenho todo esse meu disco visto de cima, né? Visto de cima ele é um disco. A gente sabe, olhando para esse desenho, que ele é uma elipse, com uma inclinação ali. Mas visto de cima, que é o plano xy que importa para essa integral agora, né? Já não é mais... Como se não fosse mais uma integral de superfície. Agora é só uma integral dx, dy. Já está resolvido. Então a integral fica... Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho mais para o lado. Essa terceira integral fica a integral 1 mais x, e daí o x das coordenadas é r cosseno, o raiz de 2, que pode sair da integral se quiser, o dA, que é r dr dθ com intervalos r de 0 a 1, θ de 0 a 2π. Vamos resolver na terceira e última parte, espero eu, desse problema.